Brasil, tá? Na minha concepção de servidora pública que eu fui no Brasil, enquanto a gente morava aí, né? Nós já estamos há quase 8 anos aqui no Canadá. Então, naquela época, eu já tinha essa percepção de que faltava, né, dentro dos órgãos públicos, dentro dos setores de trânsito, porque toda cidade tem trânsito, toda cidade precisa ter um setor de trânsito. Todo setor de trânsito precisa ter profissionais Uhum. capacitados para lidar com o trânsito. Olá, fala engenheiro e arquiteto que cuida do trânsito das cidades do Brasil. Mais um dia a gente está aqui hoje numa live especial com você para a gente falar sobre. Fala aí, Léo, o que que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre estacionamento. Exatamente, mas o que é necessário para que você consiga fazer uma área de estacionamento, né, Léo, que tenha sua função muito bem colocada, né, muito bem utilizada, né? Isso Vamos aí. falar assim. Nós vamos entender a questão do estacionamento, algumas práticas de como fazer, as zonas de carga e descarga também, isso tudo é importante. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Exatamente, porque estacionamento não é só você chegar e estacionar um veículo De comum, jeito nenhum. né? Você também precisa fornecer áreas especiais para estacionamento, então, de uma forma bem homogênea, né? Bem proporcional, de acordo com os estudos elaborados, você vai fazer o estacionamento funcionar, né? Não Exatamente. adianta você só colocar áreas de estacionamento e deixar lá de qualquer maneira para qualquer pessoa, às vezes, estacionar. Às vezes não é uma questão de liberar estacionamento para todo mundo, né? Porque o estacionamento, às vezes, quando ele é mal utilizado, ele não vai servir, né, para aquela função para o qual ele foi implantado ali. Muitas vezes, cidades implantam estacionamentos sem ao menos fazer um estudo, Isso. né? Isso no sentido de não estar certo, mas isso concordando com a Roberta. Exatamente. Bom, então vamos nos apresentar, que a gente falou um pouco. Eu sou Léo Schutz, com a ajuda da Roberta, né? Exatamente, eu sou Roberta, né? A gente aqui do Canadá leva para o Brasil, né, técnicas que nós aprendemos, que viemos aprimorar aqui no Canadá. Não quer dizer que Exatamente. no Brasil não tenha, não é isso. Mas não tem em todo lugar como aqui tem em todo lugar, Isso. né? Toda tratamento, toda sinalização muito bem padronizada em todos os lugares que você vá, né? Aqui a gente consegue encontrar. No Brasil a gente encontra em alguns, outros não, Exatamente. né? E o objetivo hoje, nosso aqui é abordar essa importância, né, de um bom planejamento de estacionamento, detalhando um pouco mais que a gente falou há pouquinho, na cidade, incluindo aí as melhores práticas para uso de vagas, zonas de carga e descarga e soluções possíveis de mobilidade urbana com isso. Exatamente, né? Então, nós vamos entender o impacto desse estacionamento no trânsito das cidades, né? Exatamente, porque também estacionamento também causa impacto, porque Causa. se ele gera, né, trânsito para ele, então ele acaba causando um impacto no trânsito também. Exatamente. Então, nós vamos falar também sobre a falta de vagas, né? Vamos falar sobre a zona de estacionamento rotativo, que é uma coisa muito importante, e o planejamento de área para carga e descarga, como que elas podem influenciar diretamente na num estudo de tráfego ou coisa do tipo, né? Assim, como ela pode prejudicar. E aí eu já gosto de dar um exemplo, né? Nós fizemos uma vez no interior lá do estado onde a gente morou, a gente fez um estudo onde existia uma lei que a carga e descarga só era permitida no horário de pico, que era contramão a tudo que a gente estava vendo. Exatamente. E um problemão na cidade, né? E eles querendo resolver, e a solução já estava ali, na cara, né? Exatamente. E eles não conseguiam saber como é que iriam fazer. Por quê? Porque a hora pico, É, né? Era o horário que eles faziam a carga e descarga, mas era é. por conta de questões de horários dos caminhoneiros que Isso. chegavam, né? E por incrível que pareça, era exatamente nesse horário, de 7 até as 10 da manhã, e depois
se eu não me engano, das 15 até as 17 horas, que exatamente. era justamente isso na parte central da cidade. Então, foi uma coisa assim que já fugia, e isso impactava, fugia de tudo que a gente já tinha imaginado até então, e como aquilo influenciava diretamente no fluxo, que a gente estava falando de caminhões comerciais, né? Exatamente. Então, é assim, quando tudo pode, nada acontece, né? Às vezes é Exatamente. assim, quando você libera tudo, É, você não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. Então, quando você restringe, você pelo menos já tem uma limitação ali que quem é o usuário, né, Léo, uhum, vai se adequar àquela limitação, né? exatamente. Se você não tem a limitação, não tem no que se adequar, né? Exato. Então, aqui na nossa conversa hoje, nós não vamos falar sobre as soluções improvisadas, estacionamento que a gente enxerga aí, que chega um vereador e pede e é atendido, né, por um comissionado, não é nada disso, não. Nós vamos falar aqueles onde houve uma análise, um estudo, um planejamento, né, que seja bastante eficiente e que resolva o problema, como Exatamente. eu tenho visto aqui no Canadá, Isso, né? exatamente. Estacionamento tem hora que é interessante você ter, Uhum. né? Até mesmo porque quando você tem estacionamento, você, dentro de um estudo de pesquisa, dentro de um estudo de velocidade, em locais que você tem estacionamento, você é um contribuinte para você reduzir a velocidade. Não estou falando que é a solução de redução de velocidade, mas isso faz parte dos estudos de um dos grandes manuais que a gente usa aqui, que é o TAC, né? Exatamente. Então, se você tem interesse nessa área, você vai lá no nosso Instagram, Tráfego e Trânsito, procura por Tráfego e Trânsito lá no Instagram, e lá a gente mostra, né? A gente vai, às vezes, lá em Toronto, a gente aqui no centro da nossa cidade, a gente vai também, e a gente mostra, né? Como é que funciona, como é que essas soluções de estacionamento, de várias outras operações no trânsito funcionam aqui no Canadá e que no Brasil também deve funcionar dessa mesma forma, porque trânsito, gente, é uma engenharia que pode ser levada para o mundo inteiro da mesma forma, porque os parâmetros mais consagrados que existem é aqueles que a gente precisa utilizar, aqueles que já foram comprovados no Aham, mundo, né? Principalmente nas cidades mais desenvolvidas, né, sim. Léo? Então a gente aproveita esses dados que a gente não tem no Brasil e a gente leva para o Brasil para vocês poderem implantar aí. Então, aqui a gente dá uma aula e lá no Instagram a gente mostra para você lá da rua. Isso Então, aí. vai lá para o Instagram, tá? Segue a gente lá se você tem interesse na área da engenharia de tráfego, se você é engenheiro ou arquiteto que quer solucionar trânsito de cidades, vai lá. E não deixa aqui também de curtir, né, Léo? De nos seguir, né? E de acionar o seu sininho aí para você poder ter a notificação dos nossos vídeos quando a gente lança aqui, né? Isso, Não estavam sendo tantos vídeos, mas de agora por diante a gente vai, né? A gente quer intensificar isso. intensificar Isso essa aí. produção, né, Léo? Isso aí. Bom, então, voltando, com o estudo de tráfego, a gente consegue determinar uma boa distribuição, né, dessas vagas, a gente consegue ver essa dinâmica, essa demanda, né, essa utilização, Uhum. ela é extremamente importante por conta disso, porque aí você consegue otimizar. Então, por Aham. exemplo, se a sua cidade tem um shopping ou tem uma região que tem um estacionamento, é importante você fazer esse estudo para você ter essa certeza dessa segurança que você vai ter, Na né? hora de fazer o Na hora de projeto, na fazer o hora de projeto, dimensionar exatamente. vagas, né? É. E lembrando que a própria melhor distribuição desse estacionamento, você pode alterar horários, talvez, né, de entrada e saída de alguma coisa, para você tentar organizar
essa condição melhor. Isso aí você vai conseguir organizar fazendo pesquisa, análise e simulação, né? Exatamente. Que é o estudo de tráfego, do que o estudo de tráfego é composto, Exato. né, gente? Então, qualquer projeto de sinalização, qualquer projeto de dimensionamento viário, é necessário que seja feito antes um estudo de tráfego, né? Que contempla, né, o que eu falei aqui: pesquisa, análise e simulação. Esse é o embasamento do engenheiro de tráfego. Se o engenheiro civil ou arquiteto que trabalha com trânsito não tem esse embasamento, ele não pode ser chamado de engenheiro de tráfego. Não pode. Ele não vai fazer, não vai levar soluções para o trânsito, ele vai intuir, né, algumas soluções a partir da legislação que existe, do manual, mas Aham. não vai dar soluções de engenharia, né, Léo? Não, não vai Porque dar. ele não vai utilizar os parâmetros que precisam ser utilizados, Não vai, né? exatamente. E aí, gente, a falta de planejamento, ela pode levar a congestionamento, Uhum. né? Se você, por exemplo, não fez um bom planejamento de um estacionamento numa área comercial, quando, por exemplo, você tem nos dias mais carregados do ano, como o Dia das Mães, né? Sim, Natal, isso você pode gerar um congestionamento muito forte por conta disso, como a gente já viu, né? exatamente. Porque você não se preparou, você não soube determinar, né, essa utilização de quanto tempo o camarada fica lá e tal. Você não tem esses dados, né? Você não fez essa análise e aí acaba tendo um problema de congestionamento. E aí tem algumas coisas que podem ir acontecendo como efeito dominó, né? Como o aumento de sinistros, até obstrução, como a gente já viu acontecendo por conta de estacionamento de vias importantes, impactando diretamente no transporte público. Não só no transporte público, mas também em veículos de emergência, porque Isso, ambulâncias, né, carros de polícia, bombeiro, todos eles precisam contar com as vias desobstruídas. Então, a engenharia de tráfego ela é importante, inclusive, para isso, sim, né? Porque ela proporciona uma agilidade nesses serviços que são de emergência, né, Léo? Também. exatamente. Além, é claro, de fazer um eficiente eficiente trajeto para o transporte público, Exato. né? Então, Aham. precisa sim ter esse estudo sempre apontando para essas soluções e sempre feitos, né? Sempre constantemente sendo feitos, porque trânsito muda o tempo todo, né? Exatamente. Eu queria pegar até um exemplo, né, assim, de uma fala daqui da Roberta, que é possível você combinar as duas coisas, um estacionamento com um transporte público. O que que eu quero dizer isso? Como, por exemplo, se você tem um grande evento, né, você pode aumentar, sabendo que você tem uma capacidade limitada, isso, mas para isso você tem que ter conhecimento, você tem que conhecer ali o que pode acontecer. Sim, Você aumentar a oferta sua de transporte público, como a gente já viu acontecendo aqui no Canadá, sim, né? Um grande exemplo foi no último cometa que passou, né? Que a gente sim. teve aqui, se eu não me engano, em outubro ou novembro, eu não lembro direito. Eles estavam esperando mais de 1 milhão de pessoas na Niagara Falls, né? Exatamente. Mais de 1 milhão de pessoas para assistir o cometa passando aqui. Então, o que que eles fizeram? Como eles tinham um número reduzido de estacionamento, não conseguiria absorver isso, a região de Ontário se mobilizou e aumentou uma frequência a cada 5 minutos, saindo de Toronto até Niagara Falls, Sim. né, de trem. Ou seja, houve uma combinação dessas duas coisas para poder absorver, né? E, inclusive, a volta foi gratuita, Sim. né? Por conta dessa condição de estudo que eles fizeram. Pois é, mas aí você fala assim, né? Ah, mas minha cidade não tem trem para poder, né, É, fazer eu. uma demanda dessa, Aham, para poder fazer um ajuste desse. Mas nesses períodos, né,
Se você tem um estudo de tráfego bem feito, né, Léo, você pode interditar vias, Sim, né? E aí tornar essas vias, talvez, estacionamento. Ou então, interditar vias mesmo, e não interditar vias, mas assim, modificar a circulação das vias nesses períodos, né? Por conta dessa grande movimentação. Às vezes vale a pena fazer isso, exatamente. né? Em função de alguns estudos de tráfego que eu fiz, por exemplo, de arena, que iria receber por volta aí, eu fiz um que ia receber 10 mil, outro 15 e outro 20. Vou pegar um de 15 mil, que foi o mais recente que eu fiz. Nós combinamos, após os estudos, eu verifiquei a quantidade de vagas necessárias. Era uma coisa absurda de vagas. Então, o que que a gente fez? Abrimos o mapa em conjunto com o proprietário, né, com o responsável pelo evento. A gente viu áreas que poderiam ser usadas como estacionamento, então nós colocamos essas áreas lá de estacionamento, né? Então a pessoa ia de carro até aquela região e daquela região para cá nós calculamos a quantidade de vans de ida e volta. A gente tinha medido o tempo gasto daquele estacionamento, né, possível estacionamento até lá, para se reduzir a quantidade de vagas, né? Então, então nós criamos nessa região ali, aonde seria o evento, e fora isso nós pegamos 3 pontos da região metropolitana que poderia servir como esse trajeto. Então, ao invés de ter, né, o tradicional um carro com 2 pessoas no máximo para ir para um evento desse, nós distribuímos ao longo da região metropolitana e criamos vans específicas para fazer essa alimentação para o evento. Exatamente, tá E, vendo? e Pode falar. aí você reduz o congestionamento, você não precisa de ter tanta área para estacionar, né? E você consegue atender essa condição de uma forma muito tranquila, muito segura. Exatamente. Então, você está vendo quanto trabalho tem a engenharia de tráfego? Então, se você vê que a sua cidade, a sua região, cidades da sua região, né, possui uma demanda grande para estacionamento e esse serviço não é muito bem oferecido nessa região, na sua cidade, né, ou cidades aí perto de você, isso é um trabalho que precisa ser feito assim, urgente, né? Que Exatamente. precisa uma pessoa, de um profissional, de um engenheiro ou arquiteto, né, que assinem esses projetos capacitado para poder fazer esse trabalho. Se a sua cidade não tem esse profissional, você pode ser o profissional, né, para fazer isso, sendo contratado É, pela prefeitura ou pelo órgão do Sistema Nacional de Trânsito que tem aí perto de você, Detran, DR, DENIT. Isso, gente, é muito necessário porque às vezes eles não sabem como contratar. não Mas se sabe. você conhece e você vai lá conversar, você vai lá expor esses problemas, você consegue mostrar para eles a necessidade da sua contratação, Isso aí. né? Então, isso é muito importante, Sim, né, ter em todas as cidades um profissional com essa capacitação, né, Léo? exatamente. E, e aí vou dar mais um exemplo, agora daqui do Canadá. Por exemplo, a gente mora numa uma região fora do centro de Toronto, né? A gente mora numa outra cidade e eu trabalho em Toronto. E o que que a empresa de trem faz? Junto com a cidade de Toronto, junto com a província de Ontário, né? A província é como se fosse um estado aí no Brasil. Eles têm próximo não, na estação de trem tem vagas de estacionamento. Então, por exemplo, eu que moro aqui em Hamilton e quero ir para Toronto, eu vou de carro, eu tenho 2 opções. Na verdade, eu tenho 3. Eu posso ir para o centro de Hamilton, onde tem vagas de estacionamento, posso ir para
uma outra cidade chamada Burlington e uma outra cidade chamada Aldershot. Todas, saindo da minha casa, tem praticamente a mesma distância, talvez 1 ou 2 quilômetros de distância de cada um. Então, dessa forma, como eles aumentam esse número de pontos de parada do trem, todos eles conseguem absorver essas vagas de veículos. E é muita vaga de veículo. Ou seja, seria um estacionamento que iria todos praticamente para Toronto. E aí Toronto, né, não iria conseguir absorver essa condição. Né? Exatamente. Isso é um exemplo para mim que eu gosto de falar, que é um exemplo muito maduro, né? Eu acho que o Brasil pode chegar numa situação como essa, porque tem algumas situações no Brasil que já acontecem isso, mas aqui é em toda a linha, em toda a extensão, não é uma ou Exatamente. outra extensão, não, é Isso. toda a extensão, né? Exatamente. Toda a Então, extensão. Se você vai para Niágara, tem estacionamento, no próximo a ponto de parada de trem próximo a Niágara, mas ainda longe da nossa cidade, também tem vaga, e aí todos eles têm e conseguem absorver, ou seja, a pessoa sai, além do veículo, ainda tem para a bicicleta também. Então, e tem alguns ainda, Roberta, que junta o transporte público. sim. Então você tem lá como se fosse um grande hub, né? Uma Aham. grande ponto de atrativo de todo Um mundo, grande terminal de um transporte grande de terminal modais, de né? modais. Então você tem bicicleta, você tem o carro, você tem um ônibus, né? E depois você tem o trem para seguir. Pois é, e eu acho que no Brasil, tá, na minha concepção de servidora pública que eu fui no Brasil, enquanto a gente morava aí, né? Nós já estamos há quase 8 anos aqui no Canadá. Então, naquela época, eu já tinha essa percepção de que faltava, né, dentro dos órgãos públicos, dentro dos setores de trânsito, porque toda cidade tem trânsito, toda cidade precisa ter um setor de trânsito. Todo setor de trânsito precisa ter profissionais Uhum, capacitados para lidar com o trânsito. Então, eu sempre imaginei, né, que a gente podia melhorar muito o trânsito no Brasil com essas soluções de transportes integradas, sim, né? E a população, né, aprendendo a utilizar esse tipo de sistema, né, o trânsito do Brasil iria melhorar muito, né? sim, Muito mesmo. Mas para isso precisa de tratamentos adequados, sinalização, né? E fazer esse estudo, que é um estudo grande, né? sim, Que profissionais capacitados precisam se juntar no Brasil para poder fazer. Se não tiver profissional capacitado nos setores públicos para levar isso, para direcionar esse tipo de projeto, né, de estudo, não vai funcionar, é. né? Não vamos ter tão logo no Brasil o que a gente tem aqui no Canadá. E uma outra forma também, tem isso, né? E ainda temos uma outra forma ainda, que é um bom planejamento, que a gente citou quando a gente começou a falar, que se arquitetos e engenheiros, né, pensarem, estudarem bastante sobre o estacionamento rotativo, Sim, você passa a ter um ganho muito grande, né, de capacidade e acaba sendo uma coisa democrática, exatamente. né? Então, esse rotativo pode ser, se for como é que eu vou dizer, se for um polo atrativo muito forte, talvez você reduza o tempo para ter mais chance, né? E lembrando que esse tempo do rotativo normalmente é embasado em pesquisa, né? Exatamente. Então houve uma pesquisa antes, já foi visto, então já é sabido quanto tempo que tem, né? E a partir daí você define essa rotatividade. Então você pode algumas vezes até triplicar o número de vagas. É isso mesmo que eu estou Isso falando. aí. Triplicar, quadruplicar, Isso né? mesmo, parece que não, quem não entende do assunto acha que estacionamento rotativo diminui as vagas, né, Não, de estacionamento, porque as pessoas deixam de utilizar, porque vai pagar, mas é exatamente o contrário. Só utiliza o estacionamento rotativo
quem tem a necessidade, né? O transporte dele diário é essencial o estacionamento do Sim, veículo dele. Então, para esse cidadão, para esse usuário, o estacionamento rotativo é a solução, porque às vezes, quando um usuário assim, né, que precisa utilizar a vaga de estacionamento, porque ele não tem outra maneira de chegar, né? Então, e ele precisa utilizar o estacionamento público. Então, se ele tem o estacionamento rotativo, ele tem certeza que ele vai ter vaga quando ele chegar lá. é. Porque quando não é o rotativo, ele não tem a vaga. Por quê? Porque o dono do comércio estaciona o dia inteiro nas vagas próximas a ele, né? Quem também tem uma facilidade de pegar um transporte, mas vai de carro só por conforto, chega lá, né, já estaciona e fica o dia inteiro. Então, assim, a pessoa que precisa daquela rotatividade, né, da utilização das vagas, por exemplo, um comércio, e que vão várias pessoas naquele comércio durante o dia, imagina, chegar lá e encontrar um veículo estacionado o dia inteiro, né? Então, é isso que o estacionamento rotativo, É. ele remedia, né, Léo? E, É e, isso que ele faz e você funcionar. só vai pegar esse pessoal se você fizer a pesquisa, né? Exatamente. E aí nós fizemos uma pesquisa no sul do Espírito Santo uma vez, é, onde a partir da pesquisa a gente verificou, no primeiro momento foi não existe vaga. Quando nós terminamos de fazer a pesquisa, a gente verificou que 70% das vagas eram vamos dizer assim, com um tempo de utilização superior a 6 horas, o que significava que era de funcionários, né? Exatamente. Ou então moradores. E então o que que aconteceu? Se a gente conseguisse reverter, porque os comerciantes, eu esqueci de falar, porque os comerciantes, quando a gente foi conversar com eles, eles falaram que estavam sentindo falta de vagas, que os clientes estavam reclamando da falta de vagas, né? E aí eu lembro, né, numa audiência pública lá nessa cidade, que teve um senhor que falou: "Ah, mas aquela vaga não sei o que, tarararará". Quando eu fui saber da vaga, era não sei se era do irmão dele ou de alguém da família dele que parava lá e nunca tinha vaga para o camarada, camarada não, desculpa, nunca tinha vaga para um cliente, porque sempre tinha um camarada da família dele estacionado lá. Então, Exatamente. assim, é uma coisa assim meio estranha, né? É uma coisa que parece normal de acontecer, mas é uma coisa que o trânsito precisa resolver, Exato. né? A via pública não foi feita para veículos Não. estacionarem. A via pública foi feita para o trânsito, né? Sim, Então, para poder a via pública, então, fazer funcionar, fazer com que a função dela seja exercida, ela precisa ter tudo dimensionado. Então, se existe um espaço, né, que está ali sobrando, vamos dizer assim, para o tráfego, você pode usar aquele espaço para estacionamento. Ah, sim, mas esse espaço para estacionamento foi criado, agora não tem vaga mais para todo mundo. Ah, não tem vaga mais para todo mundo, então tem que fazer uma solução, né? Tem que estudar uma solução que seja, por exemplo, o estacionamento rotativo, exato. né, que precisa da rotatividade, que a rotatividade seja garantida, né, durante o dia ali, o comércio Isso, funcionando. isso. E uma outra coisa de estacionamento que eu acho que é importante, não é só para carro. Bicicleta também é importantíssimo, Sim, né? Só esse ano eu já fiz aqui duas pesquisas, né? Do início ao fim. Quando eu falo do início ao fim, nós fizemos a pesquisa, nós fizemos a análise, depois nós simulamos com o que seria de novo com a implantação do novo empreendimento, em relação às quer bicicletas. dizer, você fez um estudo de tráfego completo. Completo, completo. Então, é uma participação que a empresa onde eu trabalho, ela é contratada para fazer isso tudo que eu falei, me referi ao carro, nós fizemos para a bicicleta.
Exatamente. Só esse ano Para já, tá? pedestre também, tá, Para gente? pedestre Para também. pedestre também. Mas aqui o assunto hoje para a gente, né, é estacionamento de É, bicicleta também, que é um é, veículo, né, não motorizado, isso. e de para carro, né, para automóvel. Então, é isso. Eu acho que a gente fica por aqui hoje, né, Léo? E a Eu gente acho. deu para você aí, mostrou para você mais um serviço da engenharia de tráfego que precisa com que engenheiros e arquitetos estejam presentes nas cidades do Exato. Brasil, né, de uma forma bem completa, assim, no Brasil inteiro, né? Tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual e na esfera municipal, principalmente, né? Exatamente. Então, hoje, né, Léo, a gente fica por aqui, espera a sua curtida, espera que você siga o nosso canal aqui, vá lá no nosso perfil do Instagram, Tráfego e Trânsito, né, nos seguir lá e ver o que que a gente coloca lá sobre a engenharia de tráfego e a gente mostra do Canadá, né? Isso. Agora a gente vai começar a mostrar mais de novo das ruas, porque até então era inverno e a gente, né, estava um pouco limitado de É, sair. Mas a gente fica por aqui então hoje, né, Léo? isso aí. E a gente volta mais com outros assuntos para você aqui de engenharia de tráfego, tá bom? Então fica por aqui hoje. Então, tchau, tchau.